Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes, estou aqui para dar a vocês uma aula de língua portuguesa voltada aí para o edital do processo seletivo de recenseador, agente censitário, tá bom? Está trazendo aqui para vocês então esse conteúdo. Só rapidinho avisando a vocês, essa não é a nossa primeira aula, a gente já tem uma playlist aqui no YouTube com várias aulas de língua portuguesa voltadas para esse processo seletivo, tá? Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, clica lá para você assistir desde a primeira aula. Você vai ver, né? Quem tem dado as aulas é o professor Magno, tá? Só abrir um espacinho aqui para me trazer esse conteúdo para você hoje, mas nas próximas aulas o professor Magno deve estar retomando aí o conteúdo de língua portuguesa com vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar nessa aula de tipologia textual, tá? Tipos de textos, ok? Gente, antes de eu entrar no assunto, é importante eu pedir a vocês duas coisas. Primeiro é que você se inscreva no nosso canal, né? Deixa o seu like aí se você gostar da aula, deixa o seu like, é uma maneira de você dizer que, né, que foi beneficiado pelo conteúdo, tá? E também para você não perder nenhuma das aulas que nós temos colocado aqui no YouTube, né? Colocado aqui no YouTube. Entra no nosso grupo do Telegram, nós temos um link aqui na descrição. Também tem um link aqui na descrição do vídeo do nosso Instagram, né, para você acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, tá bom? Aqui a gente tem aula de ética, de português, de matemática, né, de conhecimentos técnicos. Então, para você estar aí inteirado toda vez que a gente lança uma aula nova, entra no nosso grupo do Telegram que a gente coloca o link da aula lá, tá bom? Vamos então começar? Vamos falar de tipologia textual, gente, ó. Antes de eu entrar no assunto, é importante a gente, já entrando no assunto, né? É importante a gente ter em mente o seguinte, que tipologia textual é diferente de gênero textual, tá? Tem pessoas que fazem confusão, tá? Tipologia textual é uma coisa, tá? Gênero textual é outra, tá? Gêneros textuais são poesia, romance, prosa, enfim, tem lá, né, voltado mais para um conteúdo mais de literatura, né? Tipologia textual não. Tipologia textual tem a ver com a estrutura do texto, com a maneira como o texto se estrutura, se organiza, a maneira como esse texto ele é apresentado, tá? Dependendo da maneira como esse texto ele é apresentado, ele vai ser classificado dentro de um tipo de texto. E é isso que a gente vai falar aqui na aula, tá bom? Os principais tipos de texto, né? Tem outros, mas esses são os principais, são os que mais são pedidos em prova, são os que são mais pedidos aí. Então, a gente vai trabalhar esses 4 tipos de textos aqui na nossa aula. Primeiro, que é a narrativa, né? O texto narrativo, a gente já vai falar sobre ele, tá? Tem o texto descritivo, tem a descrição, a gente vai falar sobre ela também. Presta atenção, tá, gente? Não é descrição não, tá? Não é isso aqui não. Descrição é você ser discreto, né? Você ser discreto, você ser uma pessoa mais reservada. Descrição é a arte de descrever, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Tem a dissertação, tá? Também vamos falar sobre ela. E a injunção. Então, guarda aí. 4 principais tipos de texto. Narrativa, descrição, dissertação e injunção, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de texto e vamos também fazer algumas questõezinhas da CESP, tá? A respeito desse assunto, ok? Vamos lá. Narrativa, gente, olha aqui a definição de narrativa, olha. O que seria um texto narrativo, tá? O texto narrativo é aquele que narra uma história, né? Era uma vez, quando você era criança, né? Provavelmente, né? Você já, ou a professora, ou a mamãe, papai, né? Ou até você, quando começou a ler, você pegava os livrinhos lá dos contos de fada, né? Era uma vez uma princesa, né? Isso é um texto narrativo, tá? Tem a ver com narrar, com contar uma história, ok? Pode ser uma história fictícia e pode ser uma história real, tá? Isso aí não difere, tá? É uma narrativa, ok? Através da sequência de fatos, ok? A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador. A narrativa apresenta como característica, vamos lá, primeira característica da narrativa, gente.
tem personagem, tá? Tem personagem na história. É sobre algo, é sobre alguém, né? É a presença de um personagem, ok? Ah, professora, personagem fictício? Também, mas também pode ser. Se eu tô contando uma história real, tô contando uma história que aconteceu comigo ontem, no dentista, né? O médico, o dentista que me atendeu, ele se torna um personagem da minha narrativa, porque dentro da minha narrativa, ele é um dos elementos ali que me ajudam a conduzir a história, tá? Independente se é real ou não, tá bom? É bom a gente parar com essa ideia de que, no caso aqui, personagem seria só algo fictício, né? Um ser fictício. Não, pode ser um ser real, que dentro de um determinado contexto se torna um personagem de uma história, tá? Espaço, tá? Que é onde ocorre a ação. Eu falando, se eu estivesse contando aqui para vocês uma história de que ontem eu fui no dentista e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Em que espaço está ocorrendo a história? No consultório do dentista, né? Ou lá no consultório médico, né? Ou se foi uma história que ocorreu no meu trabalho, o espaço é o meu trabalho. Se for uma história que ocorreu na rua, lá no ônibus, o espaço onde ocorre a história, tá? Então, na narrativa, você tem um personagem e você tem a localização de um lugar específico ou de lugares específicos onde a história se desdobra, ok? Também tempo, tá? Que é a duração ou período do dia. O tempo pode ser sequencial, tá? Eu estava dormindo, aí acordei às 2 horas, né? Sei lá, acordei tarde, né? Vi que estava muito tarde, me apressei, não sei o quê. Quando foi à noite, olha só, eu tive um lapso, eu tive uma transposição do tempo, né? Da tarde para a noite, tá? Isso é uma transposição do tempo. Isso é duração, tá? Durante muitos e muitos anos, ela pensou, olha só a duração, muitos e muitos anos, né? Ou pode ter a ver com o período do dia. Maria acordou de manhã, pela manhã Maria foi, não sei, qual é o período do dia? Pela manhã, ok? Então tem que haver ali, de alguma maneira, o tempo, o momento em que ocorre a história tem que estar situado, ok? Narrador ou foco narrativo, tá? Quem está contando a história? Quem está contando a história? Se o contador da história está dentro da história, essa história está sendo narrada na primeira pessoa. Por exemplo, eu estava andando pela rua quando vi uma rosa branca. Achei interessante, conversei com a Mariazinha. Percebeu? Eu estou narrando uma história que eu estava dentro. Eu sou primeira pessoa, eu, tá? Então, o foco narrativo está na primeira pessoa, ok? Agora, estou contando uma história que eu não estou nela. Uma história sobre outra pessoa, sobre um evento que eu estou distante, mas estou observando. Então, eu poderia dizer, Maria estava na rua quando viu uma rosa vermelha. Quem estava na rua? Eu? Não, Maria. Quem é Maria? É ela, terceira pessoa, entendeu? Eu, tu, ela. Lembra das pessoas lá dos pronomes lá, né? Na hora de conjugar verbo? Então, não estava na primeira pessoa, está na terceira pessoa. Estou falando de uma terceira pessoa, tá? Estou falando dela para você. Estou falando dela para você. Você é a segunda pessoa, ela é a terceira pessoa. Eu sou a primeira, ok? Então, se eu não estou dentro da história, se eu estou contando algo que ocorreu com uma outra pessoa que não seja eu, então a narrativa está na terceira pessoa, tá? É um narrador observador que a gente fala, tá bom? História ou trama, a gente tem que ter um enredo, tem que ter uma história, tem que ter começo, meio e fim, tá? Tem que ter alguma coisa. Pode ser simplesmente uma história qualquer, contada de qualquer maneira. Não, tem que ter começo, meio e fim, tá? Tem que ter um evento, tá? Tem que ter o início da narrativa, aí depois vai ter alguma situação que vai acontecer e depois vai ter um desfecho para essa situação, tá? Isso é um enredo, tá? Sobre o que essa história está falando, né? Qual é o tema dessa história? Tem que ter, tá bom? Então são características da narração. Eu trouxe aqui um exemplo de narrativa para a gente tentar fazer esse exercício, tá? De elencar exemplos aí da narração, tá bom? Para a gente elencar os elementos da narração nesse texto. Olha, o incêndio, ó. Ocorreu um pequeno incêndio na noite de ontem. Olha aqui o tempo. Quando ocorreu? Na noite de ontem. Tá vendo?
em um apartamento do proprietário do senhor Marcos da Fonseca. Olha o personagem. É um personagem, tá? No local habitava um proprietário, que é um personagem, a esposa, outro personagem, e seus filhos. Todos eles, na hora em que o fogo começou, mais uma vez um elemento de tempo aqui, tá vendo? Ah, em um apartamento, olha aqui o local, o espaço, tá? O espaço, tá vendo os elementos da narrativa? Tinham saído de casa e estavam jantando em um restaurante situado em frente ao edifício. A causa do incêndio foi o curto-circuito ocorrido no precário sistema elétrico do velho apartamento. O fogo despontou, em um dos quartos, por sorte, ficava na frente do prédio. O porteiro, outro personagem, tá vendo? Do restaurante, conhecido da família, avistou e imediatamente foi chamar o senhor Marcos. Ele, mais que depressa, ligou para o corpo de bombeiros, tá bom? Embora não tivesse demorado a chegar, os bombeiros conseguiram impedir que o quarto e sala ao lado fossem inteiramente destruídos pelas chamas. Não obstante o prejuízo, a família consolou-se com o fato de que aquele incidente não ter tomado maiores proporções, atingindo os apartamentos vizinhos, tá? A família consolou-se, né? Então, isso aí é um pequeno texto narrativo. Você vê que nós temos o espaço, que é o apartamento, né? O momento em que acontece, a noite, né? Os personagens que estão envolvidos, que é o proprietário, é o porteiro, é a família do proprietário, os bombeiros, tá? E temos também aí um desdobramento, né? Um enredo, um fogo que acontece, um porteiro que avista, uns bombeiros que chegam a tempo e uma tragédia maior que é evitada. Olha só, tem um enredo, tem começo, meio e fim, entendeu? Então isso é uma narrativa, ok? Vamos lá, então, falar de um outro tipo textual, que é a descrição, tá? A descrição. O que seria a descrição? Vamos lá. A descrição, ela é um detalhamento, tá, de situações, lugares, coisas ou pessoas nos mínimos detalhes, tá? Então, a descrição é o ato de você detalhar. Pode ser uma situação, né? Pode ser um lugar, pode ser uma coisa ou pode ser uma pessoa, tá? Por exemplo, uma pessoa, ela era alta, magra, seus cabelos compridos, suas unhas ruídas, né? Uma descrição de uma pessoa. Eu estou descrevendo, eu estou dando elementos para que você visualize na sua mente como essa pessoa era, né? Eu dou elementos. Olha, a casa era antiga, tinha uma pequena pintura, uma pintura já desgastada, um verde desbotado. Você já imagina uma casa verde desbotando as paredes, né? A casa tinha poucos cômodos, né? Era rústica, enfim, tantas coisas, tantos elementos que eu posso trazer para você conseguir visualizar na sua mente a casa que eu estou querendo te apresentar. Isso é uma descrição, tá? Ou posso descrever uma situação, né? Naquele momento houve um grande constrangimento, as pessoas se sentiram tristes, comovidas, começaram a pensar sobre uma série de coisas, não compreendiam. Eu estou descrevendo uma situação, um momento ali, também uma descrição, tá bom? Vamos lá. Algumas características da descrição, tá? Primeiro, uso de muitos adjetivos, né? Os adjetivos, palavras que caracterizam. Se eu quero caracterizar uma situação, um lugar, uma coisa ou uma pessoa, eu tenho que abusar dos adjetivos, tá? Olha, eu vou descrever agora, vou descrever um quadro, tá? O quadro era quadrado, né? No fundo nós tínhamos uma paisagem de um campo e à frente do quadro nós temos no primeiro plano uma flor, um girassol aberto, né? E o outro murcho. Olha só, você vai visualizando. Olha quantas características: quadrado, murcho, né? Aberto, né? Uma linda paisagem, a paisagem bonita, ou seja, eu estou trazendo adjetivos, tá bom? Fulano era baixo, magro, tinha uma postura entristecida. Olha só quantos adjetivos. Então, o texto descritivo ele tem muitos adjetivos, ok? E segundo, gente, que isso aqui é importante, tá? Sempre
sempre, sempre, sempre vai estar compondo outro tipo textual. É muito comum você encontrar, você não vai ver um texto só descrição, porque senão não faz sentido. Um pé, uma mão, não sei o que, tá? E aí, qual é o sentido disso? Por que eu tô falando disso, né? Então, normalmente a descrição, ela está dentro de um outro texto. Esse outro texto é comum, por exemplo, é muito comum ter pedaços de descrição dentro das narrativas. Eu estou narrando uma história, em determinado momento eu começo a descrever dentro da história um personagem, né? Por exemplo, aqui eu poderia falar, olha, senhor Marcos da Fonseca, um homem baixinho, né? Já envelhecido, né? Um homem forte ou um homem magro. Eu poderia descrever o senhor Fonseca dentro da história, como ele é fisicamente. Isso seria uma descrição dentro de uma narrativa. Eu poderia descrever o apartamento, né? Ontem, em um pequeno apartamento, muito aconchegante, luxuoso, com muitos móveis antigos, enfim. Eu poderia fazer uma descrição do apartamento dentro da minha narrativa, tá? Então, a descrição, ela é um elemento que está dentro ou de uma narração, aí depois você vai ver também da dissertação, tá? Ela está dentro de um outro tipo textual, ela não anda sozinha, tá? Isso é importante você entender, gente, que às vezes você tem um tipo textual, mas esse tipo textual ele é predominante, mas ele não é único. No mesmo texto você pode encontrar características de outros tipos textuais, mesclando, tá? Então a descrição, muitas vezes vem dentro de outros tipos textuais. Por exemplo, é muito comum dentro das narrações. Olha um trecho aqui, né, do Machado de Assis, né, no livro não, é um artigo, A Causa Secreta. Olha só o que é um trecho descritivo, né, onde ele descreve alguém. Olha só. Os olhos eram claros, olha o adjetivo aqui, claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham expressão dura, né? Outro adjetivo. Seca e fria. 3 adjetivos, ó. Cara magra e pálida. Uma tira estreita de barba, por baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. Ele está descrevendo, né, uma figura masculina aqui. Olha quantos adjetivos ele usa, ó. Claros, né? Dura, seca, fria, magra, pálida, curta, ruiva, rara, né? Uma série de adjetivos para fazer uma descrição, né, do homem, dos seus olhos, da sua barba, né, dos seus traços, ok? Isso é um pedacinho de descrição dentro de uma narrativa do Machado de Assis, tá bom? Vamos fazer então agora 2 questãozinhas do CESP aí sobre narração e descrição para ver se a gente está afiado, ok? Primeiro eu vou ver a pergunta, depois da pergunta a gente vê o texto e vê se cabe, tá? Ó, o texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças acerca das viagens de férias que a personagem e sua família faziam com frequência durante a sua infância. Isso está certo ou está errado? Vamos olhar esse texto e vamos ver se a gente pode dizer que esse texto é essencialmente um texto descritivo. Vamos ver. Olha o que diz. Ó. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel até a Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me do aboio do condutor, a pé ao lado dos animais, com uma vara. Show, marinheiro, vamos teimoso, né? Tenho ótimas recordações de lá e uma foto do qual gosto muito, da minha infância, as gargalhadas, etc e tal. Gente, já deu para ver aqui, não é um texto descritivo, tá? Não é um texto essencialmente descritivo. Tem algumas descrições, mas o texto é narrativo, tá? Ela está contando das suas férias, ela está contando essa história de quando ela ia passar férias na fazenda, né? É um texto narrativo em primeira pessoa, porque a personagem principal, né, o foco na história, está na pessoa que está contando ela. Ela está contando uma história pessoal, tá? Então é em primeira pessoa ainda, tá? A gente pode completar isso aqui. Então, eu não posso afirmar, tá, que essa história ela é essencialmente descritiva. Não.
Tem descrição? Tem, mas ela é essencialmente narrativa, tá? É uma narrativa. Portanto, essa assertiva aqui do CESP, ela está errada, tá? Não está certo, está errado, porque não é uma descrição, não é um texto essencialmente descritivo, é um texto narrativo, ok? Fala, meus amigos concurseiros! Deixa eu dar uma paradinha rápida para te dar um recado. Se você quer turbinar os seus estudos e praticar mais questões como essa, deixa eu te apresentar os nossos materiais. Pessoal, nós preparamos para vocês 101 questões comentadas de português por apenas R$12, 50 questões comentadas de matemática também por apenas R$12, 88 questões comentadas de conhecimentos técnicos por R$15 e 68 questões comentadas de ética no serviço público por apenas R$12. E professor, como eu faço para comprar esses materiais? Vamos lá, vou te explicar. Aqui está o nosso site, tá? expressoconcurso.com.br. Vai abrir nessa página inicial. Aí você vai clicar onde? Em concursos. Tá vendo aqui, ó, o mouse aqui em cima? Ó? Clique em concursos e você vai ser direcionado para outra página. Logo em seguida você clica em quê? Concurso IBGE Recenseador. Clicou. Olha o que abriu para você, ó. Aí aqui você vai poder assistir todas as nossas aulas, igual você está assistindo no YouTube. E tem os nossos materiais em PDF. Você pode estar comprando os materiais no modo individual e comprando o combo. No modo individual, se você somar os materiais, vai dar exatamente R$51. Comprando o combo de uma vez só, você vai pagar R$40, vai economizar R$11, tá? É só apertar no botão comprar e você vai ser direcionado para o PagSeguro. Aqui, ó, vendido por Jorge Paulo de Freitas Fernandes. Aí você vai botar o seu e-mail, seus dados. Você pode estar comprando no cartão de crédito e o material será enviado no mesmo dia para você, para o seu e-mail, ou no boleto. No boleto você tem que aguardar compensar o pagamento, tá? Ele compensa no próximo dia útil. Agora deixa eu te apresentar um pedacinho do nosso material. Veja bem, conhecimentos técnicos. Ele é feito em duas partes, tá? A primeira parte é com comentário, a segunda parte sem comentário. Como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, exercício 1, vem a questão e logo em seguida, em vermelho, o comentário. Tá vendo? Tá, e o sem comentário? Sem comentário são as mesmas questões sem comentário com gabarito no final para você treinar. Deixa eu te mostrar, vamos lá. Vamos para a página 53, como diz o índice. Vamos lá, ó. Ó, questão número 1, sem comentário com gabarito no final. Tá vendo aí? Então, você vai poder treinar e turbinar os seus estudos. Deixa eu te mostrar de matemática. Olha só que delícia. Não tem como não aprender, gente. Muito simples, muito fácil, tá? E, gente, a gente também trabalha com transferência bancária, tá? Se você tiver interesse em adquirir nossos materiais dessa maneira, tá aparecendo para você aí na tela o número do nosso Zap e também tem aqui na descrição do vídeo. Entre em contato que a gente vai estar te auxiliando. E não se esqueça, estuda que a vida muda. Aquele abraço. Vamos para outra questãozinha, ó. Isso aqui foi adaptada, tá? Uma questãozinha do CESP em 2018, olha. Assinale a opção que reproduz um trecho em que predomina a tipologia da descrição. Vamos analisar esses trechinhos e vamos ver em qual deles nós temos uma descrição, tá? Ninguém é obrigado a parecer velho. Eu não percebi nenhuma característica aqui sendo elencada, né? Então tá errado, tá? Não é uma descrição. Neide considerou que aos 64 anos até que não parecia velha. Mexeu o creme com mais vigor, tá? Aqui é uma pequena narração, né? Ainda tá um trecho narrativo contando o que a Neide fez, o que ela considerou, né? Então não é uma descrição. Alguns estudos afirmam que a velhice começa aos 36 anos de idade. Gente, estou expondo um fato, o fato de haverem estudos que dizem que a velhice, né, começa aos 36 anos de idade. Então, também não é uma descrição. D, ó, foi bem na hora em que João Carlos entrou na cozinha. Estava com sede. Gente, elemento de narração. Eu estou falando de um momento, de um tempo, né, onde vai ocorrer um determinado fato. Então, também não é uma descrição. A letra E, ó, a gente já sabe que só pode ser, mas vamos ver, ó. A barriga do marido esgarçava as casas dos 2 últimos botões. Eu estou descrevendo
a barriga do marido de uma determinada personagem de uma história, tá? Eu estou dizendo que a barriga dele esgarçava, ou seja, estava quase abrindo, né? Quase rasgando ali, quase, né, mostrando as casas dos 2 últimos botões, ou seja, você vai imaginar a barriga de um homem barrigudinho, né, com os botãozinhos quase abrindo ali no fundo. Já viu quando uma pessoa tá bem barrigudinha, aí ela tenta fechar os botões e lá no finalzinho, os botões, a casinha fica um pouquinho assim, né, aberta, que a gente fala esgaçada, né, aberta, porque é tão grande a barriga que já não consegue mais fechar, né? Então você já imagina um homem barrigudinho, né, quando você vê essa descrição da barriga do marido da personagem da história. Então aqui sim, nós temos uma descrição. Descrição do quê? Da barriga do marido de uma personagem, provavelmente de uma história que está sendo contada, tá bom? Você viu que a descrição ela vem dentro de um outro elemento, ok? Pessoal, vamos falar agora rapidinho da dissertação, tá? Vamos lá. A dissertação, gente, pessoas confundem, às vezes fazem confusão, porque a dissertação tem 2 tipos, tá? Eu tenho 2 tipos de dissertação, e é aí que as pessoas ficam confusas. Primeiro tipo de dissertação, primeira, tá? É a que a gente chama de expositiva, tá? Ela expõe... Deixa eu apagar aqui, gente, que eu fiz confusão. Peraí. Só um minutinho. Ah, tá. Ela normal... Eita, aqui às vezes, essa mesa às vezes dá uma enlouquecida, mas a gente dá um jeito nela. Vamos lá. Ela expõe, tá? Fatos ou acontecimentos, tá? Apenas expõe, fala sobre algo que aconteceu, ou sobre um fato, sobre uma situação, sobre algo. Só uma exposição, tá? Sem necessariamente se colocar ou dar alguma opinião a respeito, apenas expõe, tá? Por exemplo, hoje o dia amanheceu muito claro, né? O sol está quente, estamos passando por um período de verão, né? Eu tô expondo um fato, tá? Eu tô expondo uma situação, ok? Simplesmente isso. Por exemplo, a gente vai ver esse tipo de exposição em jornais, tá? É comum o texto jornalístico, se a banca vier com texto jornalístico, de uma reportagem de um jornal, tá? As reportagens, tá? Procuram ter essa linguagem mais objetiva, mais expositiva, tá? Pelo menos eles tentam, tá? Ser o mais objetivos e expositivos possíveis. Fazer você compreender e conhecer um evento ou um fato, tá? Simplesmente isso. Ok? Agora, temos o texto. Por exemplo, ó, livro didático também, tá, gente? Expositivo. Você vai pegar um livro didático, tá contando lá sobre uma situação, a ideia é de que ele seja expositivo, que ele te exponha o fato de maneira objetiva e clara, ok? Agora, existe a dissertação, e aqui é que muito em Enem, vestibulares, né? Esse é o tipo de texto que eles pedem para você escrever, né? Se você já fez o Enem, né? Ou fez algum vestibular, ou algum concurso que caiu redação, normalmente esse é o tipo de texto que as bancas pedem. É a dissertação argumentativa. O que ela faz? Ela vai expor, vai falar sobre um fato, sobre um evento, sobre algo, tá? Uma ideia, enfim. Só que ao invés, tá, de apenas expor de maneira objetiva elementos sobre aquele evento, sobre aquele fato, também a pessoa que escreve, ela vai expor um ponto de vista, tá? E ela vai se posicionar, ela se posiciona, tá? Com argumentos, tá? Ela vai expor um ponto de vista e vai dizer se concorda ou não com esse ponto de vista. E para dizer que concorda ou não, ela vai trazer argumentos, né? Dizem que Joana d'Arc era feia, né? Um ponto de vista, né? Ou Joana d'Arc era uma bruxa malvada, né? Um ponto de vista. Aí isso é um ponto de vista que foi exposto, tá? Não é Joana d'Arc foi uma mulher acusada de bruxaria, lá. Dizem que Joana d'Arc era... Isso já é um ponto de vista sendo exposto, ok? E a pessoa vai dizer se concorda ou não, tá? E acho que isso é real. E aí ela vai dizer por quê, né? Porque eu acho porque sim. Não, tem que ter um argumento, ok? Ou argumentos. Durante o texto, ela vai argumentar o porquê
que ela concorda ou não com aquele determinado ponto de vista que ela apresentou, tá? Durante a exposição, ok? Vamos ver 2 textos aqui, ó. O tema desses 2 textos é o Natal, tá? É o Natal. Vamos falar sobre esse evento, o Natal, né? Sobre essa festa. Nós temos o Natal sendo abordado numa exposição e o Natal sendo abordado numa argumentação. Vamos ver a exposição. Olha o que uma exposição fala sobre o Natal. Olha, o Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos, tá? Você conseguiu perceber aí algum ponto de vista ou alguma visão do autor? Não, ele está narrando, não é narrando, né? Ele está expondo um fato sobre o Natal, algo que é conhecido sobre o Natal, sem se posicionar, ok? Nessa festa é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver, né, o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. Olha aí, né? Também, ele não está dizendo se ele acha isso bonito, feio, se ele acha que isso é legal, não é. Ele não está falando nada disso, ele está dizendo apenas, expondo um fato, ok? Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob a qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando a cena do nascimento de Jesus. Nos últimos séculos, inclui-se uma outra figura nessa festa, o Papai Noel, né? Incluiu-se um bom velhinho que presenteia a criança. Gente, em algum momento você percebeu o autor desse texto se colocar ou dar alguma opinião ou falar de algum ponto de vista, né? Eu não vi, ele está aqui o tempo todo expondo fatos, né, que se conhece sobre o Natal, ok? Isso é uma linguagem dissertativa e expositiva, tá bom? Agora vamos ver o mesmo tema, Natal, só que agora no texto argumentativo. Olha só. Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. Isso é uma opinião, tá? Isso aqui é um ponto de vista, ok? Você poderia dizer não. Não, o Natal continua sendo uma festa religiosa. Você não poderia discordar dele? Poderia. Isso é um ponto de vista, tá? Ponto de vista. Isso é um argumento, é uma tese, tá? No seu aspecto positivo, virou festa de congraçamento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo, olha só, ele está argumentando, ele está mostrando, ele afirmou o ponto de vista dele, de que o Natal não é mais uma festa religiosa, ok? E aí ele traz o que ele considera ser um ponto positivo para isso e o que ele considera ser um ponto negativo. O tempo todo você vê que o autor ele está se posicionando, tá? Que seria, vamos pular aqui, ó. É uma pena, olha só, é uma pena para quem? De acordo com o autor, é uma pena, tá? É a opinião dele. Porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós, com a nossa carne, tá? Então ele está dizendo que o Natal não é mais uma festa religiosa. Isso é uma opinião dele, você poderia discordar, ok? Ele está dizendo que isso tem pontos positivos e negativos e no final ele se posiciona dizendo que acha isso uma pena, ok? Então, olha, como, né, ele se posiciona aqui na sua argumentação. Então, a gente falou do Natal tanto numa exposição como numa argumentação, ok? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso, ó. Questãozinha da CESP também, tá, gente? Não coloquei aqui, mas é da CESP também. Não sei se é 2018 ou 2019, algo assim. Ó, o texto foi construído com o uso de elementos que caracterizam a tipologia argumentativa. Vamos dar uma olhada nesse texto e vamos ver se a gente pode dizer que ele é uma argumentação, né? Vamos lá. As consequências da instrução de línguas são diversas e irreparáveis. O desaparecimento de línguas tem impacto imediato na perda da diversidade cultural. Gente, ele está dando uma opinião, ele está falando da consequência da extinção de línguas, tá? E segundo ele, né, essa extinção, ela é diversa, as consequências, né, dessa extinção são diversas e são irreparáveis, tá? Você vê como ele se posicionou, tá?
Aí, se você for ler no texto, a gente não vai, né, só nesse primeiro parágrafo eu já vi o autor se posicionar, então não vejo necessidade de eu terminar a leitura. Mas você pode olhar aqui, já no primeiro parágrafo, o autor diz as consequências da extinção de línguas. Ele poderia se posicionar de várias formas. Ele se posicionou da segunda forma, ele está dizendo que elas são diversas, ou seja, muitas, e irreparáveis. Ou seja, na opinião dele, né, são irreparáveis, ok? Então, isso já é um texto argumentativo, já de cara a gente já vê que o autor vai defender um ponto de vista, tá bom? Então, certo, ok? E para encerrar, gente, vamos falar da injunção, né? A injunção é bem tranquila. Eu acho que é uma das mais tranquilas da gente compreender, ó. Texto que dá instruções, orientações, comandos. É um tipo de texto utilizado em manuais e receitas, né? Por exemplo, você compra um aparelho, vem lá o manualzinho, né? O manual vem dizendo, né, como você tem que fazer para utilizar de maneira adequada aquele aparelho eletrônico, ok? Isso é um texto injuntivo. Uma receita, né? Receita de bolo, uma receita de um prato, de um salgado. Essas receitas são textos injuntivos, tá? Ó, tem como grande característica o predomínio de verbos no imperativo. Mas não quer dizer que está dando uma ordem no sentido autoritário. Não necessariamente, tá? Pode ser apenas instruções, mas não deixam de ser textos, não deixa de ser imperativo. Faça, pegue, separe, escolha, misture, né? São exemplos aí, né, de como muitas vezes na maioria das vezes, né, para não dizer todas, a injunção ela é apresentada. Vamos a um exemplo aqui de uma injunção, ó. Uma receita de uma pizza, ó. Cozinhe, olha aqui o verbo no imperativo. Cozinhe, descasque e amasse. 3 verbos no imperativo, usinhamos. Unte um tabuleiro com manteiga. Unte. Olha só como é que os verbos estão todos no imperativo. Estão todos dando uma ordem, dando um comando. Para que você leia, obedeça, de maneira a conseguir no final, né, ter aí preparada a sua pizza de inhame, né? Da mesma maneira os manuais, eles vêm com várias instruções que são como se fossem ordens, né? Que se você seguir, você vai conseguir utilizar bem o seu aparelho eletrônico, né? Que normalmente é onde vem os manuais, e aí ele vai ter mais durabilidade, né? Então, você vai ver aqui, ó, leve ao forno alto por 15 minutos, né? Tire, olha quantos verbos no imperativo, né? Isso é uma característica da injunção. A injunção é bem tranquilo, gente. Normalmente é isso aí, receita de bolo e manual. Receita de bolo não, receita, né? Pode ser de um monte de coisa. Pode ser nem de comida, pode ser receita de outras coisas também. Tá bom? Então aí a injunção. Pessoal, a gente fica então por aqui. Se você gostou dessa aula e ainda não deixou o seu like, deixa agora o seu like, tá bom? Se inscreva no nosso canal, né? E estuda que a vida muda. Um beijão, fica com Deus.